Em Gênesis capítulo 19, versículo 8, o pecado de Sodoma era o homossexualismo ou a inhospitalidade? E por que eu pergunto isso? Há quem argumente que o pecado de Sodoma e Gomorra tenha sido a inhospitalidade e não o homossexualismo. A base para isso é o costume cananeu que garante proteção a quem esteja sob o teto de alguém. É dito que Ló se referiu a esse costume quando disse: "Nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto." Gênesis 19, versículo 8. Assim, Ló ofereceu suas filhas para satisfazer aquela irada multidão, de forma a proteger as vidas dos visitantes que estavam sob o seu teto. E tem mais, viu? Alguns ainda alegam que o pedido daqueles homens da cidade para conhecer, em Gênesis 19, versículo 5, significa simplesmente ser apresentado, sem nenhuma conotação sexual. Porque a palavra hebraica correspondente ao verbo conhecer, que é yadá, geralmente não tem conotação sexual. E para isso usa Salmos 139, verso 1. Então perceba que esse é o argumento para quem defende que a palavra conhecer, em Gênesis 19, versículo 5, não significa literalmente que aqueles homens queriam ter relações com os anjos que estavam na casa de Ló, e sim que apenas a palavra aqui conhecer, que é o verbo yadá, é apenas para ser apresentado. Seria isso mesmo? Eu te digo que não. Ficou interessado por esse conteúdo? Quer saber mais? Fica comigo até o final dessa aula, que eu irei propalar uma aula apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do hebraico bíblico. Embora seja verdade que a palavra hebraica para conhecer yadá não signifique necessariamente ter relacionamento sexual, no contexto da passagem de Sodoma e Gomorra, ela obviamente tem este significado. Isso é evidente por várias razões. Primeiro, em 10 de cada 12 vezes que esta palavra aparece em Gênesis, ela se refere à relação sexual. Por exemplo, veja Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 25. Segundo, o sentido da palavra conhecer é o do conhecimento sexual neste mesmo capítulo, pois Ló refere-se às suas duas filhas virgens, dizendo que ainda não conheceram homens. Gênesis capítulo 19, versículo 8. Sendo este um óbvio emprego da palavra com sentido sexual. Terceiro, o significado de uma palavra descobre-se pelo contexto em que ela aparece. E o contexto, nesse caso, é certamente o sexual, como indicado pela referência à perversidade daquela cidade, em Gênesis 18, 20. Bem como por serem as virgens oferecidas para aplacar-lhes a lascívia, como eu expliquei em Gênesis capítulo 19, versículo 8. Quarto, conhecer não pode ter o sentido de simplesmente ser apresentado a alguém, porque no caso houve uma referência a não façais mal, no versículo 7 do capítulo 19 de Gênesis. É só observar. Quinto, por que oferecer as filhas virgens se o intento deles não era sexual? Se os homens tivessem pedido para conhecer as filhas virgens de Ló, ninguém duvidaria das intenções lascívias dele. Porém, Jó teve que oferecer as suas filhas para que contesse a lascívia daqueles homens. Sexto, Deus já tinha determinado destruir Sodoma e Gomorra, como em Gênesis capítulo 18, versículos 16 ao 33, indica, mesmo antes do incidente ocorrido em 19:8. Consequentemente, é muito mais razoável admitir que Deus havia pronunciado juízo sobre aquelas duas cidades pelos pecados que eles já vinham cometendo, isto é, por causa do homossexualismo, do que por um pecado que eles ainda não tinham cometido, a inhospitalidade. Bom, se você gostou desse conteúdo, se agregou seus conhecimentos, curte, comenta e compartilha. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. E se você quiser fazer exegese e hermenêutica profundas do texto hebraico, eu te aconselho a fazer um curso de hebraico bíblico. Eu sou o professor Marcos Noel Alves, eu tenho um curso do hebraico bíblico, do básico ao avançado, do Aleph Beit aos verbos hebraicos. Se interessou? Um link está na bio do perfil. É só clicar que você será direcionado para a página e lá você pode fazer a sua inscrição. Shalom Adonai.